noite, pessoal. Eu analisando algumas questões aqui, me deparei com uma questão muito interessante da FURB. Aqui em Santa Catarina, nós estamos com bastante concursos municipais abertos. E essa questão traz vários elementos importantíssimos e eu vou trazer algumas dicas também de como você resolver esse tipo de questão. Então, essa daqui foi para uma prova na Prefeitura de Governador Celso Ramos para o cargo de analista contábil. É um cargo que exige muito você trabalhar com a questão dos cálculos. Mas a questão é fácil, vocês vão entender. Uma administradora analisou a entrega de caixas de um produto em 2 dias consecutivos. Ponto. Vamos parar aí. A FURB, ela traz elementos da banca FCC e FGV. Se você é do mundo dos concursos, você já sabe mais ou menos como que funciona. Normalmente, na primeira frase deles, eles trazem um comando e depois eles vão te contar uma história. Só que o que acontece? Se você não prestar atenção, se você não guardar o comando principal nessa primeira frase, você vai se perder na história. E você não vai saber o que é para fazer ou vai perder algum elemento importante. Então, aqui já disse que ele vai falar sobre 2 dias consecutivos. Sobre sequência. Ele vai falar sobre 2 dias. Então, você anota isso, que isso é importante. Primeiro dia, segundo dia. Bem, prosseguindo, na segunda-feira foram entregues 300 caixas. A segunda-feira ele está se referindo a um dia, ao primeiro dia. Então eu coloco o elemento que ele nos dá aqui, o número 300. Na terça-feira, esse número foi 40% menor do que o na segunda-feira. 40% menor do que na segunda-feira, que foi 300. Como que eu posso resolver isso? Antes de eu continuar lendo a questão, eu preciso resolver isso daqui, porque eu já vou estar com metade da questão resolvida, então já vai ser tudo muito mais simples. Então, é 300 menos 40%. Faz algum tempo que eu fiz um vídeo falando sobre porcentagem, como resolver porcentagem de uma forma simples. Esses daqui são elementos simples que você poderia fazer facilmente de cabeça. Mas você lembra que eu falei sobre a porcentagem? O 40%, ele é 4 vezes o 10, não é? Então, quanto que é 10% de 300? 10% de 300, eu elimino o zero, porque é 10, 0, tem um zero no 10, tem um zero aqui, eu elimino o zero, fico com 30. 30 vezes 4, não precisava fazer essa conta, né? Porque o zero, ele vem aqui para baixo. Se você assistiu a minha aula, ou se você, eu acho que não tenho certeza se eu coloquei essa aula no YouTube, ou se ela está apenas no e-book. Mas é sobre fazer esse tipo de conta, eu não tenho certeza agora. Mas se você não fez a aula, você me procura, bota aí nos comentários. E o e-book é bem baratinho, gente. É coisa, sei lá, deve ser menos de 20 reais provavelmente. Eu não tenho certeza agora. Mas é coisa barata, é só mesmo para ajudar para o pessoal que tem dificuldade, às vezes, na matemática básica. Porque o que acontece? Às vezes você quer avançar, quer ser aquele aluno super estratégico, super avançado na matemática, quando você tem uma falha, uma deficiência na matemática básica, tá? Mas vamos continuar aqui. Eu quero fazer 4 vezes o 10% de 300. O 10% de 300 é 30. Qualquer número que eu vou multiplicar por zero, ele vai dar zero. Então, eu nem precisava usar o zero nessa conta. Eu poderia fazer apenas 3 vezes 4, que dá 12. E depois descer o zero. Essa é a forma mais rápida, porque quando a gente trabalha com prova de concurso, prova de Enem, nós precisamos ter agilidade. As questões de português e matemática, elas são muito cansativas. Se você passar muito tempo nessas questões, você vai se perder, você vai se cansar, e às vezes uma questão que é fácil como essa, você vai deixar de fazer ou
errar a questão porque você está cansado mentalmente. Então, preste atenção nisso. Então, é 120. Eu termino aqui com esse resultado? Não, jamais, porque eu quero. Porque o que ele pediu ali? Ele quer 40% menor do que na segunda-feira. Então, ele quer 300 menos o 40%, que é 120, que vai dar 180. Eu já tenho resolvido. Eu sei que no primeiro dia deu 300, eu sei que no segundo dia deu 180. Agora eu vou resolver de verdade, agora eu vou para o resultado. Considerando os 2 dias, pode-se afirmar que a porcentagem de caixas entregues na terça-feira em relação ao total entregue nesses 2 dias foi de... Ele quer que você some os 2 dias. Lembre-se, tudo é sobre os 2 dias, tudo é sobre aquela frase inicial. Considerando os 2 dias, pode-se afirmar que considerando os 2 dias. Então, eu vou somar. Eu vou pegar os 300 do primeiro dia e eu vou somar com os 180 do segundo dia. Eu vou ter 480. E o que ele quer sobre isso, sobre esses 2 dias? Ele quer saber, pode-se afirmar que a porcentagem de caixas entregue na terça-feira em relação ao total entregue nesses 2 dias foi de... Você consegue resolver isso aqui facilmente com uma regra de 3. O total entregue nesses 2 dias, eu acho que eu vou ter que apagar aqui. Será que vocês conseguiram? Nem sei se deu para vocês verem bem, tá, o meu quadro. Mas eu acredito que enquanto eu fui falando, vocês foram fazendo, até porque a câmera está espelhada, né? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Eu sei que o total desses 2 dias, não sei onde foi parar o meu apagador. Eu sei que o total desses 2 dias foi de... Quanto, gente? 480. Esse daqui é o meu 100% dos 2 dias. E o que ele quer é saber quantos por cento foi na terça-feira. Na terça-feira, pelo que eu me lembre, deu 180, né? Porque se no primeiro dia, na segunda-feira, deu 480 menos 300, 180, é isso mesmo. Então, deu 180. O que ele quer aqui, você pode resolver facilmente com uma regra de 3, que é algo bem simples de você resolver, ainda mais porque você usa o 100%, né? Então, vou trocar aqui a canetinha para facilitar a visualização. Eu pego os 480x igual a 180. Só repito os zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para facilitar ainda mais a minha conta, eu vou cortar os zeros que dá para cortar. Eu corto esse zero, eu corto esse zero. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 1.800. X é igual a... Vou fazer bonitinho, né? 1.800 sobre 448. Não, sobre 48. Agora um macete maior ainda, porque quando você olha esse número na prova, você pode falar, nossa, eu vou demorar horas para conseguir resolver isso. Mas a questão, ela te dá alternativas. E pelas alternativas que você vai fazendo. Gente, é assim que se faz prova, é focado. A gente não faz prova viajando, a gente não faz prova para se tornar doutores em matemática. Nós fazemos prova de forma focada, ágil e assertiva. Eu tenho aqui, letra A, 40%, ele quer saber qual que é essa diferença, tá? Ele quer saber a porcentagem de caixas entregues na terça-feira. Ele quer saber quantos por cento foram entregues na terça-feira em relação ao total. Então, ele quer saber quantos por cento que eu tenho em 180. Poderia resolver de milhares de formas. A forma que eu considero mais simples para você resolver na hora da prova ali, rapidinho, que é uma coisa que você vai usar para várias questões, é a regra de 3. Eu tenho aqui alternativas 40%, 45%, 62,5%, 37,5%, 60%.
Essas são as minhas alternativas. Então, por onde que eu vou tentar resolver? Pelos resultados que estão aqui. Se der um resultado diferente do que está aqui, obviamente está errado. Então, se eu vejo que o 40 se repete, porque tem 40 mais 45%, 40%, 45%, são os únicos números que se repetem, eu vou tentar primeiro essa divisão por 4. E eu vou ver se vai dar certo. E eu já expliquei também para quem não sabe fazer a divisão. Tem um vídeo também sobre a divisão. Se não tem um vídeo, tem no e-book. Eu pego 180, 1800, coloco 48 aqui. Vamos facilitar essa conta, porque eu quero arredondar aqui ao máximo para chegar. Se ao invés de 48, eu colocasse 50 aqui. Olha como eu já facilito a minha conta. Porque se eu pego... Isso daqui é para a gente chegar... eu estou ensinando vocês a resolver de forma aproximada. Para que você consiga resolver rapidamente a questão que está aqui. Se eu fosse aproximar e eu transformasse em 50 aqui... Eu sei que 50 vezes 4, 5 vezes 4, 20, o zero que está lá em cima. Se fosse 50, né? E eu quero resolver por 4, porque eu tenho 40 e 45. Vezes 4. Eu só baixaria o zero, aqui daria 200. Dá mais, com certeza. Agora, se 50 for... Então, você já elimina. Você já elimina, porque você sabe que de forma aproximada não pode ser 40. Mas você sabe também que de forma aproximada, se 200 é maior do que 180, 60%, 62% também não pode ser. Entende? Então, a única resposta lógica é que seja 37,5%. Você mataria a questão aqui. Você não precisaria nem resolver tudo. Mas vamos resolver juntos, apenas para desencargo de consciência, né? Vamos resolver juntos. Se eu arredondo aqui, ó, aqui dá 15, aqui dá 0, já baixei o 0, daria aproximadamente 150. Não seria 150, porque daria um número ainda maior, porque aqui não é 50, é 48, mas aí ficaria o 3 aqui. Eu estou ensinando vocês a resolverem de forma aproximada, tá? Porque essa questão me permite isso. Então, eu teria aqui 3, aqui eu teria 0. Aqui eu estou trabalhando com 50, tá? Que é um número maior do que está aqui. Por isso que vai dar certo quando a gente trabalha com números aproximados, tá? Então, eu tenho 30, tenho aqui sobra 30, baixo 0 e tal. Eu poderia ir até o final, mas eu sei que aqui a gente já chegou ao nosso resultado. E sim, gente, é 37,5, tá? Então, se vocês quiserem fazer a questão aí com bastante calma, para chegar ali ao 48, para você trabalhar as variáveis e tal, o meu intuito nesse momento, nesse vídeo, é ensinar você a resolver prova de concurso, tá? Eu tenho aqui outros vídeos, eu vou colocando aos poucos, onde eu te ensino a matemática ali de uma forma mais aprofundada, mas eu sei que o público que me acompanha quer saber como resolver provas de concurso. E é assim que você resolve. Não é você brigando com a questão, também não é você ficar ali fazendo um texto sobre a questão, ficar floreando a questão, é você ser assertivo. Trabalhe com palavras-chave. No início já disse, eu vou falar sobre 2 dias. Então, eu já coloco aqui, primeiro dia e segundo dia. Te deu elementos sobre um dia, te deu elementos sobre o segundo dia. O segundo dia ele te deu elementos não te dando o resultado final. Então, você verifica qual que é esse resultado. Verificou o resultado. Eu quero falar sobre os 2 dias juntos, eu somei os resultados. Agora, eu quero saber qual é a porcentagem do segundo dia em relação ao total. Regra de 3. Começou a regra de 3, você já verificou o resultado, não tem... Aí, você vai para o final, você já olha, quais são as minhas respostas? São essas. Então, vou trabalhar com 4, que se repete, e é menor do que o 6. Se o 4 não deu certo, porque deu maior do que o número que estava aqui, que era 180, por que eu vou tentar o 60? Não faz o menor sentido. Então, a resposta lógica é o 37,5%.
E é assim que a gente faz prova, e é isso que eu quero ensinar vocês aqui nesse canal. É resolver prova de concurso, tá? Eu sou concursada, eu posso dizer o quanto é bom ser concursada. Eu passei em vários concursos, eu pude escolher aonde trabalhar. Eu trabalho perto de casa, numa cidade onde eu não pretendo mudar daqui. Eu poderia buscar outros cargos a nível federal, estadual, mas me tiraria da cidade onde eu escolhi morar. Então, o concurso me proporcionou escolher o lugar onde eu quis morar, viver de uma forma, não ser rica e não ser tão pobre. Ter uma vida confortável onde eu posso dar estabilidade para os meus filhos. E é isso que eu vim aqui mostrar para vocês. Tá bom? Espero ter ajudado e até uma próxima.